Esse momento de silêncio do final do Evangelho é muito importante para a gente interiorizar aquilo que nós acabamos de ouvir. Dois momentos importantes. Feita a leitura da Paixão de Cristo. Uma, no dia de hoje, no Domingo de Ramos, é também chamada assim, Domingo da Paixão, antes de uma grande alegria, que é a recepção e a entrada de Jesus em Jerusalém. Logo, a gente também nós ouvimos a leitura do resultado daquela entrada, daquela aclamação de Jesus, né? O outro momento é a Sexta-feira da Paixão. Sempre o Evangelho de João, na Sexta-feira da Paixão. E hoje, o Evangelho aqui de Marcos 14, capítulo 14. Nesse Evangelho de hoje, nessa leitura da Paixão de hoje, é bom lembrar que nós costumamos chamar Jesus de Filho de Deus, não é isso? Jesus e realmente é conhecido como Filho de Deus. Mas o Evangelho chama Jesus aqui Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Então, a narração do evangelista São Marcos nos ajuda a entender. Primeiro, no versículo 62, quando o sumo sacerdote pergunta a Jesus, não é, se ele é o Messias, o Filho de Deus, Jesus responde, sim, sou, e continua. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Marcos 14, versículo 61. Então, ou seja, o sumo sacerdote aqui representando a humanidade, o ser humano, não é? O mundo, então, pergunta se ele é o Filho de Deus, e Jesus, que é Filho de Deus, responde que ele é Filho do Homem. É Filho do Homem. Por que essa pergunta? Ou por que Jesus ele responde dessa forma? Porque ele sabe que os sumos sacerdotes, que representa aqui a humanidade, pelo menos conhecido, quem tem conhecimento da Sagrada Escritura, o Pentateuco e também os livros proféticos, tem um conhecimento profundo desta palavra. Por exemplo, aqui, o Filho do Homem é uma figura bíblica que está no capítulo 7 do profeta Daniel. E eu aconselho, depois da nossa missa de hoje, vocês irem lá, tá? O capítulo 7 do profeta Daniel. Eu li, que é para poder entender essa palavra de Jesus no meio do Evangelho de hoje. O capítulo 7 de Daniel, na linguagem profética de Daniel, ele coloca, ou seja, ele usa uma imagem para os impérios do mundo. Os poderes humanos são representados no capítulo 7 de Daniel por 4 feras, tá? Umas feras bem esquisitas, né? Tem uma que tem um chifre que tem boca, que fala um monte de coisas, um monte de figuras, né? Mas que na linguagem profética que representa o mundo, a maldade do mundo, os poderes do mundo que subverte o povo, que maltrata o povo. Essas 4 feras são vencidas por um homem, um Filho do Homem, não é? É o poder de Deus. O poder de Deus que vence esses 4 monstros, 4 feras, é representado por um Filho do Homem, isto é, um ser humano que vem de Deus. Tá? No final do capítulo 7, fala sobre esse Filho do Homem. Então, o reino de Deus que vence as feras desse mundo e tem o rosto humano. Então, perfeitamente, esse Filho do Homem, ele é conhecido como Jesus. Naquele momento em que Jesus está sendo julgado e fala sobre isso, quem não é judeu e que não é educado na decoreba da Sagrada Escritura, porque era assim, a criança, desde pequenininho, dentro da família, decorava toda a Sagrada Escritura. Então, todos já cresceram ouvindo falar sobre esse Filho do Homem. Então, por isso que Jesus, ele fala sobre ele aí exatamente para revelar quem ele é.
Como é que nós provamos isso? Que ele representa esse Filho do Homem, que ele representa o reino de Deus ali presente no mundo nesse momento. Mateus 3:2 diz assim, Jesus diz, o reino de Deus está entre vós. Lucas 17:20, o reino de Deus está no meio de vós. E Lucas 11:20 diz assim, o reino de Deus já chegou. Então, o reino de Deus ali representado, não meramente representado, é de fato a pessoa de Jesus. Jesus é Deus feito homem que já está presente no mundo. Então, esses versículos, essas passagens bíblicas, elas deixam claro isso. Então, Jesus é o Filho querido de Deus que une a sua vontade de por amor dar a sua vida, une essa vontade à vontade do Pai. Por isso é que ele é obediente. Diz o evangelista, de São João, ele é obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus é perfeitamente. Quando ele morre na cruz, por causa da justiça e por causa do amor, temos uma outra representação do ser humano que reconhece isso. Quem é? O soldado. O centurião romano, o militar romano, aqui no versículo 39 da Paixão, depois de fincar a espada no coração de Jesus e sair de lá sangue e água, a vida, representa a vida e o batismo também. Então, depois que Jesus, que acontece tudo isso no final da Paixão, o céu se escurece, o céu é escurecido, começa a ter terremotos, essas coisas assim. Aí, então, o soldado romano cai no chão e diz o quê? O que ele diz? Este era, de fato, o Filho de Deus. Então, tanto como o sacerdote que faz aquela pergunta representa o gênero humano, aqui também o militar romano representa o gênero humano que reconhece quem é Jesus. Reconhece quem ele é. Então, quando ele é condenado pelo sumo sacerdote, Jesus proclama assim, ele proclama que ele ser dono de um julgamento superior. O meu reino não é deste mundo, na Paixão de João, não é? E o julgamento dele é superior àquele que ele está passando, que ele está sofrendo no momento. Então, o julgamento sobre esse mundo, ele o faz como filho do homem, Então, é importante a gente reconhecer em Jesus esses dois títulos, Reconhecer que ele é vencedor da morte através da cruz, ou pela cruz, e ele é vencedor também do mal. Ele é vencedor do mal, vencedor do mundo, pelo julgamento que derrota o poder desse mundo. O poder desse mundo é mal. Qual é o poder que derrota o poder do mal? O poder do amor. Então, Deus é amor. Jesus ama. Jesus, ele dá a vida por amor. Então, Jesus é a perfeita revelação de Deus. É a perfeita revelação da Sagrada Escritura. Esta é uma compreensão que estamos fazendo agora? Uma tradução que estamos fazendo agora da Sagrada Escritura? Não. É um entendimento desde a origem do cristianismo. Veja a segunda leitura aí da carta de São Paulo, dá licença aqui, ó. São Paulo, na segunda leitura, ele diz perfeitamente, quando escreve aos Filipenses, Jesus Cristo existindo em condição divina, tá? Desde a origem, é Deus eterno, desde a origem, Deus já existia. Então, pela necessidade humana de salvação, ou da salvação, o próprio Deus decide vir ao mundo para nos mostrar como ser encaminhado, como enveredar, como ser encaminhado pelo caminho da justiça, que significa salvação. Por isso é que a gente aprende no catecismo infantil,
Quem é Jesus? A tia pergunta. E a criança aprende o quê? Jesus é o nosso Salvador. Eu aprendi isso desde criança, tá? 8 anos, 9 anos na catequese. E aí a gente vai compreender quando a gente conhece toda a história de Jesus, sobretudo a que estamos hoje. Então, essa doutrina de conhecer Jesus humano e divino não é uma coisa que a igreja criou, tá? É uma coisa dos próprios apóstolos, tá? Paulo aqui, ele aprende dos apóstolos. A gente sabe muito bem que Paulo, não era apóstolo dos 12 apóstolos. Paulo é apóstolo depois, não é isso? A gente descreve Paulo nos Atos dos Apóstolos. Não são no Evangelho. Ele não foi um dos 12 escolhido por Jesus. Ele é escolhido por Jesus por causa da dignidade e também do amor profundo e da missão que ele assume. Ele quer o direito de ser apóstolo. Ele traz para si o direito de ser apóstolo e a igreja aceita, os apóstolos aceitam. Então, Paulo não aprendeu isso à toa, ele aprendeu pela convivência dos cristãos. Olha aí, o que ele diz? Jesus Cristo existindo em condição divina, reconhecimento da divindade de Jesus. Não fez do ser divino um ser igual a Deus, uma usurpação. Ele não roubou esse direito de Deus, ele é Deus, ele é divino. Ele não roubou o direito de ser divino de Deus, não é? Ele não usurpou, na linguagem de Paulo, ele é. Mas ele se esvaziou de si mesmo, assumindo o quê? A condição humana. Então, Jesus é divino e Jesus é humano. Catequese original dos apóstolos. É deles que nós aprendemos isso, tá? Então, esta pequena reflexão do Evangelho da Paixão de hoje, o objetivo é nos preparar para a Semana Santa. Então, começamos a Semana Santa, vamos procurar, então, vivenciá-la de forma diferente, no silêncio, tá? É muito importante que, se Deus providenciou, né, seja lá por que motivo for, que a gente tenha oportunidade de ficar em nossas casas, não é? Vamos espiritualizar esse momento. Vamos fazer esse momento, a partir da quinta-feira, momento de oração muito forte. Então, é uma ocasião para as famílias que não o fazem, por vários motivos, né? Esta Semana Santa, todo mundo se reunir aí na frente da televisão, na frente do computador e acessar as missas, seja lá de quem esteja presidindo, certo? O pai, a mãe, os filhos e outros mais, para a gente espiritualizar e fazer valer a Semana Santa em nossa vida. Vamos pedir a Deus essa graça e não só pedir, mas nos esforçar para tal. Louvado seja nosso Jesus Cristo.